Pessoal, vamos fazer um banquinho hoje, mais um tipo de banquinho. Só que esse banquinho aqui ele vai ser diferente, vai ser mais simples, vai ser feito com retalhos, qualquer retalho, qualquer sobra que você tiver aí de madeira. Vou fazer em pino, você vai fazer no retalho que você tiver aí, a sobra que você tiver de madeira, que tenha no mínimo 2 centímetros de espessura, para poder ficar seguro, menos do que isso já é perigoso. É um banquinho baixo ainda, aqueles banquinhos convencionais, estilo banquinho caipira, banquinho tradicional, banquinho mineiro. Mas esse modelo já vai preparar você para outros modelos que vão vir maiores, modelos de altura como cadeira, banquinhos que vão ter aquela altura. Eu coloquei a minha lousa, meu quadro negro aqui que eu uso para marcação do que eu tenho que fazer, dos meus trabalhos, das minhas encomendas, até apaguei o que estava escrito, para poder fazermos alguns rabiscos aqui rápidos. Na frente vamos até fazer uma lousa dessa, que você tem aí também, é muito interessante isso, é muito bom para você desenvolver seus projetos, ela ajuda muito. Vamos trabalhar primeiro com os pés. Nós vamos pegar sarrafos, eu ainda não sei o que eu tenho aqui, mas preciso procurar mais ou menos sarrafos com 7, 8 centímetros de largura. Vamos simular que isso aqui é um sarrafo. Nós vamos jogar de comprimento, vamos fazer ele por volta. Vamos fazer a altura do nosso banquinho de hoje com 25 centímetros. Eu estou te passando valores agora, que pode ser mudados na frente. Isso aqui é o desenho do que nós vamos fazer. Vai depender do que eu vou achar de madeira aqui, mas mais ou menos isso. Vamos simular que ele tenha 25 de altura por 7 de largura. Do 7 eu vou jogar para dentro, para que ele fique seguro. Eu vou jogar 9 centímetros até aqui. 9 cm, para que você entenda. 9 cm, 9 centímetros. Da ponta de baixo eu vou jogar para dentro, do 7 eu vou jogar 5 centímetros. 5 cm. Aí nós vamos fazer uma ligação aqui, aquele corte que nós fazemos, para chanfrar ele. Vamos ter 8 pés desse. Ok, o pé já está mais ou menos definido. Já temos mais ou menos a ideia do tamanho dos nossos pés. Vão ser 25 por 7, vou até anotar aqui para não me perder. 25 por 7 pés. Vamos fazer o comprimento dele. Eu vou fazer com 22, eu vou desenhar as madeiras assim, nesse sentido, tá? Em pé, o sarrafo, só para você entender. Eu vou fazer cada sarrafo com 7 também, com 7, com 6. Então eu vou colocar uma travessa aqui. Vou colocar um sarrafo aqui, nesse sentido. Só estou desenhando nesse sentido em pé para você entender. Ele vai ter 7 de largura. Ele vai ter 2 em cima, que é a largura, a espessura da madeira. E 22 de comprimento. 22 cm. Acho que essa é baixo para você, mas eu acho que dá para você entender. Vai possuir um segundo sarrafo aqui de ligação. Um terceiro aqui, nós vamos fazer na verdade uma armação, e um quarto sarrafo aqui. Nesse sentido eu tenho 22, nesse sentido eu tenho 22, dois sarrafos de 22 centímetros cada um. Para dar os 22 exatos aqui, eu tenho que descontar esse aqui de dentro, 2 de espessura desse, 2 de espessura desse, são 4, então 22 menos 4 dá 18, então esse de dentro tem que ter 18 centímetros. 18 cm. E esse aqui é a mesma coisa, 18 cm. Aqui dentro vai ter uma terceira peça de 18, bem no meio, que vai estruturar essa armação. Aqui vai prego, aqui do lado de fora vai prego, igual fizemos na nossa bancada, ou parafuso. Aqui tem que ter tampão, para não aparecer a cabeça do parafuso. E nas quinas vão as 8 peças, um par de cada peça daquelas dos pés em cada quina. Eu estou fazendo ele em pé, está aparecendo essa parte aqui no desenho só para você compreender. Aqui vai um conjunto daqueles, 2 peças, aqui vai mais 2, aqui mais 2, aqui mais 2. O tampo você pode fazer ele inteiro ou pode fazer com ripas, aquele sistema ripado que você já está acostumado a fazer. Vou cortar essas peças, vou limpar elas que estão com cimento ainda. Vamos trazer elas já cortadas para nós passarmos para essa montagem. Porque eu quero que você aprenda a fazer esse modelo de banquinho, porque ele é diferente dos que fizemos até agora, porque ele vai servir também para os modelos futuros que serão mais altos, que você vai aprender na frente a fazer. Eu vou agora apagar isso daqui, antes de cortar as madeiras, antes de tirar esse quadro negro daqui, essa lousa daqui. Eu vou mais ou menos agora desenhar ele para você entender como é que ele vai ficar. Bom, os pés chanfrados estão aqui. Então aqui vai ter outro pé chanfrado desse. Eu vou até jogar aqui você mais ou menos entender o sentido que vai o corpo dele. Mais ou menos eu estou fazendo um desenho realmente mais ou menos só para que você compreenda. Aqui do lado vai o tal sarrafo de 7 que vai lá dentro, pode ser de 6, pode ser de 7, eu não sei ainda. Ele vai ficar aqui dentro. Aqui nós vamos aparafusar ou pregar, eu prefiro que você aparafuse com cola,
O meu só vou pregar porque eu vou desmontar. Aqui vem a segunda peça. Aqui vem o segundo chanfro. Já continuamos os pés para cá. Eu tô fazendo ele meio assim torto. Não tá nem dando para fazer muito bem feito, porque eu tô fazendo com pouco espaço, a louça tá com pouco espaço, mas eu acho que dá para você entender. Aqui vem o segundo pé, aqui vem os outros dois pés, ligando ele. Então, aqui tá o tampo. Ele vai ser nesse formato aqui, mais ou menos, só para você... Aqui é o pé de trás, só para você mais ou menos entender como é que vai ser o nosso banquinho. Então vai um pé desse lado, formando o L com esse daqui, o tampo, aquelas peças de ligações que estão por dentro, e lá embutido, que não vai aparecer, tá aquela peça que vai ser ligada aqui com parafusos, aquela que encaixa, aquela que vai fazer a armação, que vai dar o reforço na nossa armação. Eu acho que deu para você mais ou menos ter uma noção como é que vai ficar esse banquinho. Tampo, peça de ligação lá dentro, os parafusos, dois pés desse lado, dois pés desse lado. Aqui é a parte de cima dos pés. E aqui em cima o tampo que você escolhe, se vai ser ripado ou se vai ser peça inteira. É um banquinho muito simples de fazer, muito rápido, é feito com sobras, realmente restos de madeira. Se tiver madeira mesclada, melhor. Por exemplo, se você tiver aí que dê para fazer os pés, pé de cedrinho, pé de pinos, pé de maçaranduba, pé de peroba, a sobra de madeira que você tiver. Fica mais legal ainda se você conseguir mesclar dois pedaços aqui de maçaranduba, dois dos lados nos pés de pinos, mesclando, em cima com faixas, a madeira de dentro já, outro tipo de madeira se você tiver de resto também. Aí é com você, quanto mais decorado ele ficar, mais bacana ele fica. Claro, você vai ter uma noção. Por exemplo, se eu coloco duas cores aqui da mesma madeira desse lado, duas do outro lado, duas diferentes desse lado, referente a duas desse lado diferente. Eu não vou sair fazendo isso daqui uma mistura sem nexo. Por exemplo, pinos aqui, uma peroba aqui, um cedrinho aqui, um pinos aqui. Não, eu vou seguir uma sequência. Mas dentro da mistura fica muito legal isso também de você fazer. E você ainda tem a possibilidade, se não tiver outro tipo de madeira nenhuma, só tiver um tipo de madeira, ou só tem eucalipto de pallet, ou só tem o pinos, eu quero mesclar as cores, você pode ainda fazer o betume. Uma das peças, ou um dos lados das peças, você pode fazer com betume, ou com tinta preta fosca, ou outra cor aí. O escurecimento e a cor você faz como você achar mais bonito. Eu vou cortar essas peças, a gente já vai vir para começar a fazer a montagem dele. Vou cortar os 8 peças primeiros, que são os mais chatos, e os sarrafos de dentro para a gente começar já a trabalhar nisso. Pessoal, estou cortando os pés aqui no trilho, os pezinhos do nosso banco. Eu coloquei, medi 25 da linha de corte para cá, preguei um sarrafinho aqui reto, aqui é aquele sarrafo que eu já deixo de régua guia para fazer os 90 graus. Então esse sarrafinho daqui que eu preguei agora, acho que não dá para você ver, mas tem um sarrafinho aqui de pinos, ele serve como um limitador. Então eu encosto ele aqui, aqui é o limite dos 25 centímetros, coloco a cunha, coloco o grampo C aqui, travo ele para não ter perigo disso aqui voar na minha cara e corto. Vou cortando um por um. Antes que eu esqueça, quero deixar um recado, porque senão depois eu posso esquecer. Eu quero agradecer demais algumas pessoas novas que ingressaram no Apoia-se, no site do Apoia-se, apoiando a gente lá no Oficina Marcenaria Rústica do Apoia-se. Sem essas pessoas, muitas das aulas que você assistiu não teriam sido feitas, não teria sido possível que essas aulas fossem para o ar. Então eu devo muita contribuição dessas pessoas. É o José Moraes, meu irmão José Moraes aqui do canal, o Fábio Fagundes, também aqui do canal e do grupo Marcenaria Rústica e do grupo Marcenaria Iniciante, o Roberto Bastos e a Bianca Roque. Essas 4 pessoas que eu devo meu muito obrigado, meu agradecimento de coração por estarem nos ajudando, nos apoiando e contribuindo para que o canal continue e as aulas continuem lá no Apoia-se. E também o meu muito obrigado ao pessoal do Pix, o Pedro Soveral e os demais que estão no Pix. Se eu esqueci alguém, me perdoem, depois eu vou pegar a relação e vou dando os nomes aqui. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, continuando. Tá travado? Agora é ligar ela e passar. Retorno, desligo, solto o grampo C, coloco a próxima peça. Assim eu vou cortar os 8 pés. Você tem essa madeira e tem aquela outra que é com aquela mesa deslizante que fizemos com um limitador também para cortes repetidos.
Eu tô com 2, 4, com 3, 7 pés. Tá faltando um. Vou ter que achar onde é que tá esse pé. Mas eu sei que eu cortei 8. Pessoal, eu cortei duas com 24, essas duas aqui, e essas duas com 22. Só que, agora eu vou conferir. Conferir aqui, eu preciso que tenha 24 aqui e 24 dessa ponta dessa ponta. Coloquei aqui, na verdade tá dando 27. Por quê? Porque eu coloquei, acabei até esquecendo de avisar, eu achei essas sobras aqui de eucalipto que sobraram da bancada, quando fizemos a bancada aqui, pro lixo. Como esse banquinho é todo feito com resto de madeira, realmente com sobras, ele ia pro lixo, peguei no lixo, separei, cortei os excessos, que estava um pouquinho maior, para realmente fazermos esse banquinho, para você entender que é possível fazer ele somente com sobras. É o banquinho mais barato que existe. Só que acontece, aqui tá com 2 alguma coisa, ele tá quase 3 centímetros de espessura, ele não tem 2. Então já vou ter que mudar o cálculo, por ser eucalipto. Então eu tô com 27 aqui, o que eu vou fazer? Essa aqui é a parte de 24, essa de 24, as maiores. Eu vou colocar ela aqui, do lado de dentro, fingindo que ela tá batendo até aqui. Isso aqui é um cálculo rápido, uma maneira bem arcaica de se fazer isso, mas que dá certo. Vou tirar um pouquinho para cá o trilho. Eu vou medir agora onde é que dá o 24. O 24 daquela ponta para cá, ele bate aqui. Certo. E eu quero agora saber o total dele do 24, porque essa ponta que eu risquei simula essa madeira nesse sentido, em pé. Como se ela estivesse chegando até aqui, para que o comprimento total de ponta a ponta dê 24. Então se o 24 daqui, eu já risco lá de dentro dela. Esse risco aqui é onde eu vou cortar. Esse risco, essa parte aqui sai. Essa parte sai e fica só essa sobra para dar o total dos 24 por 24, que é o que eu quero que ele fique exato. Vou fazer o mesmo agora desse lado. Essa aqui já está riscada, vou separar. Vou colocar a de baixo agora. Vamos simular, eu quero saber de ponta a ponta aqui de 24. É a mesma coisa. A menor vai dentro. Então, pegando da ponta, eu vou ter 27. Então, eu jogo essa para dentro. Essa continua aqui, formando o L, o lado de fora a grande. A menor fica encaixada do lado de fora. Essa eu ponho por dentro, fingindo que ela vem até aqui. Aí eu trago, eu quero saber onde vai dar os 24. Os 24 daqui exatos. Um pouquinho menos, porque já mudou meu cálculo, porque eu estou usando a madeira um pouco mais grossa. Então, meu 24 exato vai dar aqui. Vou ajustar aqui o 24. Tá. E aqui é a linha onde vai ser cortada. Agora eu junto ele referente a essa linha aqui. Passo um traço. Tá feito. Agora é só achar se no quadro certo, a maneira correta de achar esse risco. Ele tá até torto, porque ele tá com muita farpa aqui, então isso já altera um pouco o cálculo. Ainda vou passar isso na lixadeira, ainda vou dar uma limpada nisso com a grossa, depois com a lixa. Vou botar esse quadro aqui para acertar esses 2 riscos. Esses 2 riscos aqui, dessas 2 peças eu corto para fazermos o encaixe certo. Tá, já tá feita essa peça aqui, já tá separado para cortar. Agora vamos para os pés. Um par de pés. Os pés, você se lembra? Eles vão assim, formam um L. Já fizemos banquinho desse tipo. Você lembra que nós fazemos um desconto nesse tipo de banquinho? O que nós vamos fazer agora? Lembra que nós falamos que íamos deixar 5, 6 centímetros, 7 centímetros de comprimento no pé? Você lembra que na parte chanfrada, de cima para baixo, eu falei para marcarmos mais ou menos 9 centímetros. Para dar uma segurança melhor no nosso pé. Então da ponta para dentro nós vamos jogar 9. Meu 9 está aqui. Passarem todos eles eu vou marcar da ponta para dentro 9. E desse lado para dentro, eu falei que nós iríamos marcar 5 centímetros para ter uma segurança. Então da ponta para dentro agora, 5. Eu vou até usar isso aqui como régua, para a gente ganhar tempo. Então eu tenho 5 marcado aqui nessa ponta, daqui para cá 9 aqui. Eu vou ligar essa ponta com essa ponta para fazer o chanfro. Quando você faz um móvel que você vai sentar, que as pessoas vão utilizar no sentido de descanso, você deve redobrar a atenção em todos os sentidos, porque isso aqui é um móvel que pode ser perigoso. Quando é um móvel apenas que vai aparar alguma coisa, como um aparador, por exemplo, um rack que vai segurar uma televisão, se as televisões hoje são mais leves, é claro que você vai ter o mesmo cuidado, mas não há tanto risco de ninguém se machucar, porque a pessoa não vai sentar em cima. Quando é um móvel que a pessoa senta em cima, que ela descansa o corpo em cima, deve ter atenção redobrada. Por isso que nós não podemos aqui, se eu afinasse mais, seria mais bonito, eu poderia colocar 3 centímetros aqui, vir daqui para cá morrendo mais, esse chanfro vindo mais para cá. Nesse sentido, ficaria muito mais bonito esse banquinho. Só que eu corro risco. É um banquinho, é para alguém sentar, então eu deixo no mínimo 5. Menos do que isso é arriscado.
Eu vou fazer essa marcação nos 8 pés. Esse chanfro aqui vai ser cortado. Eu vou cortar isso aqui no trilho para ser rápido. Você pode cortar na sua serra circular, você pode cortar na sua serra de bancada. Só estou te mostrando como é que eu fiz esse chanfro para você entender como é que vai ser o chanfro dos nossos pés. Vou cortar esses pés, vou cortar esses excessos aqui. Aí eu já me livro dessa parte e já venho com eles. Já vou limpar a bancada, já venho com eles para a gente fazer a montagem, iniciar a montagem desses banquinhos. Pessoal, eu risquei aqui da ponta para cá 9, da ponta para cá 5, ok, fiz o traço. Passei aqui uma linha, passei uma linha aqui com o esquadro. Porque essa linha aqui e essa são importantes, porque com essa aqui agora eu consigo colocar na linha de corte, se você for usar o trilho, e essa daqui na linha de corte desse lado. Então eu já jogo na diagonal ele. Então encosto ele aqui nessa diagonal. Essa linha daqui batendo com esse risco, essa linha daqui batendo com o risco desse lado. Aí eu prego um sarrafinho aqui, já encostado, e prego um segundo sarrafo aqui, pressionando ele. Assim eu mantenho ele no corte. Com esse gabaritozinho que eu fiz rápido, pregado, eu vou cortar os outros. Eu corto primeiro e os outros vão ser sempre iguais. Só vou encaixando aqui dentro e cortando. Coloco a cunha aqui com o grampo C, corto, tiro, coloco a outra, prendo de novo, corto, tiro e assim eu vou indo. E eu ganho muito tempo também. Cortada, aquela lasca. E ele já com o chanfro certinho na minha linha. Agora eu passo pro próximo. Encosto ele aqui, levo até a ponta, coloco novamente o grampo C segurando aquela cunha de proteção e corto. Todos os cortes serão do mesmo tamanho, do mesmo modelo. Pronto, os pés estão todos chanfrados. Agora eu vou desmontar esse gabarito e vou cortar aqueles que faltaram, aqueles que estão a mais, que vão fazer a armação. Pessoal, cortei aqueles do meio, cortei os pés. Agora vamos colocar os de 24 aqui, os compridos. E vamos colocar os de 22, os menores. Agora foram cortados nas pontas. O lado feio fica para dentro. Eu ainda não lixei isso, não vou lixar. Tá aqui. Essa vai ser a nossa armação. Que também você já está acostumado a fazer, já fez várias vezes, já assistiu às aulas anteriores. Se você não assistiu, você assiste, que você vai pegar todo esse jeito aqui, toda essa armação. Isso aqui é muito fácil de ser feito. Esse procedimento aqui não tem também muita dificuldade. Ele está batendo agora os 24 aqui e os 24 nesse sentido. Tá ótimo. Tá batendo 24, é o que eu queria. Agora vai, como eu te falei no começo, lá na lousa ainda, lá no quadro negro. 2 pregos grandes aqui, ou 2 parafusos aqui, 2 aqui de cada lado, aqui, aqui, aqui e aqui. Com cola, você não pode abrir mão da cola, nisso é muito importante, que isso aqui vai ser a nossa armação. Depois os nossos pés, que vão nesse sentido. Acho que agora dá pra você ver melhor. Depois os pés, que vão nesse sentido, chanfro sempre pra fora, formando o L. E aí, por último, a gente vai trabalhar o nosso tampo. Eu vou fazer o seguinte agora, pessoal. Vou dar uma limpada aqui que tá terrível isso aqui. Não tô enxergando mais nada. Já perdi lápis, já perdi formão, já perdi martelo aqui no meio dessa poeira. Vou dar uma organizada rápida. Vou lixar essas pontas que você vê que tá totalmente com farpas. É eucalipto, é muito farpudo. Vou dar uma acertada nisso rápido. Já vou trazer elas já mais ou menos prontas pra gente começar a fazer a montagem disso. Pessoal, aqui, você já sabe. Faz 2 furos, prega ele na lateral. Passa a cola ou você vai parafusar. Se for parafuso grande, parafuso pelo menos esse aqui deve ter por volta de uns 6, 7 centímetros, pelo menos. Que é o eucalipto. Se você for usar pinos, não precisa tão grande. Aí aquele esquema, se ela está rente aqui e bate. O importante é que uma das partes esteja totalmente rente, porque é onde vai entrar o tampo. Eu
gosto de sempre colocar as pontas primeiro, depois o meio, depois eu faço o outro lado, porque eu já deixo ele nesse formato já equilibrado. Isso aqui é até mais fácil você fazer os furos, inclusive na morcinha. Vou fazendo na mão para poder ganhar tempo. Mas é mais seguro fazer na morcinha. Agora eu coloco do meio. Pessoal, tá feita a nossa armação. Tá mais do que travado. Isso aqui não cai, não mexe, não destrava. Isso porque eu não colei. E isso porque eu não coloquei parafuso. Se eu colocasse parafuso grande, se eu colocasse cola, isso aqui ficaria 1000% ainda mais forte. Vamos para os pezinhos agora. Pessoal, o pezinho é o seguinte. Vamos pregar um aqui agora. Rente aqui, rente aqui. Vamos fazer o joguinho. Sempre de 2. Um em cada lado. Só que, eu queria te mostrar isso, muito importante. No outro que nós fizemos, você se lembra que para dar esse desconto aqui, essa parte está mais grossa que essa parte aqui. Então, para dar o desconto, nós cortamos aqui, nós medimos a distância daqui, dessa ponta de 5 centímetros e jogávamos daqui para cá 5 centímetros. Ele ficaria mais ou menos aqui. Ok, só que esse pé aqui vai ficar fraco. Para esse tipo de modelo de banco, tem que manter os dois pés na mesma largura. Não dá para dar aquele desconto que fizemos naquela outra aula. É isso que vai diferenciar. Até mais fácil de fazer. Todos na mesma largura. Mesmo que fique um lado parecendo mais fino do que o outro. Por exemplo, essa banda aqui vai ficar os finos. Essa banda de cá vai aparecer o lado mais grosso. Mas não dá para fazer esse tipo de cálculo aqui e diminuir esse pé. Porque pode ficar perigoso. Se eu tirar esse pé aqui, ou ao contrário, se eu tirar esse pé aqui, diminuir para cá, cortar ele aqui, daqui para cá, esse pé fica fraco. Então tem que manter o mesmo tamanho que nós cortamos. Aqui tá com 5 e 5 embaixo, em cima tá com aquela distância de 7, mantém o 7, mantém o 5 embaixo, não corta. É mais seguro. Aqui, o correto, eu vou colocar prego. Você tem que colocar parafuso aqui e você precisa colocar parafuso e cola. Não dá para confiar em prego nesse tipo de banquinho. É muito importante isso, porque ele é um banquinho mais simples que os outros que nós fizemos, não tem travamento embaixo, então por isso tem que ser reforçado. Se for possível você colocar aqui um parafuso, cabeça chata, aqui, enfiado aqui, em um dos lados, pelo menos um, passando o lado de dentro, você colocar a arruela e porca e apertar na chavinha, ainda é melhor, é o que eu te indico. Você vai colocar 2 parafusos ou 3 de madeira, com cola, e um desse com porca e arruela, que a arruela e a porca vai ficar do lado de dentro, para te dar mais segurança. Eu tô fazendo ele com prego porque é uma aula, mas eu deixo bem claro para você não seguir isso. Isso aqui é só um exemplo e você sabe como fazer o correto, que é 3 ou 4 parafusos de madeira, ou 3 parafusos de madeira, que atravessem aqui, e aquele com porca. Se possível 2 com porca, melhor. Aí você vai dizer, isso é exagero. Não é exagero, porque pessoas vão sentar nesse banquinho. Esse modelo já vai servir para modelos um pouquinho maiores. Então você não pode correr o risco que isso aqui se solte, mesmo com cola, a não ser que fosse aquela cola de alta performance. Aí é diferente, nós vamos usar a cola branca, que é normal. E mesmo com aquela cola, eu ainda colocaria parafuso. Não abriria a mão dele, não te digo que abra a mão. É melhor errar por excesso do que errar por falta, insegurança. Bom, vamos lá. Eu vou fazer pregos, que é um exemplo. Vamos fingir que os meus pregos são parafusos. Então eu já vou colocar o primeiro aqui. Rente aqui. Confere se está rente esse lado. Vou trocar a broca da furadeira, que essa broca está muito grossa, que foi para aquele outro prego. E a gente já volta pregando isso. Você tem que se atentar ao seguinte. O lado do chanfro é para dentro. Os 2 joguinhos. Chanfro com chanfro, um de cara para o outro para dentro. Eu gosto de ir montando aqueles Lzinhos já, fazendo o L de cada um, cada canto primeiro. Confere aqui se está batendo, confere aqui se está rente, se está batendo. Aí, supostamente, coloca seu parafuso. Passou a cola, põe seu parafuso. Ok, simulando que colocamos um parafuso. Eu vou colocar um outro aqui. Você vai colocar 3 ou 4. Vou colocar o segundo prego aqui. Ok, tá feito esse lado. Agora, vou fazer o L. É isso que eu quero que você preste atenção.
Esse lado eu vou pregar igual eu preguei esse, só que aqui em cima não dá para colocar prego. Coloca 3 parafusos aqui também. Por quê? Porque ele vai ficar mais seguro. Você vai dar mais segurança no travamento, vai tornar um pé só. Passa cola aqui em cima, fura, põe 3 parafusos de madeira que pegue nessa parte de baixo, nesse segundo. E bota 3 aqui ou 4. Para que você fique totalmente em paz e durma em paz. É melhor ter paz e tranquilidade do que fazer algo que você vai ficar com medo de dar problema, que fique inseguro. Então, supostamente, colei o meu. Todo lugar que eu tô colocando prego, você vai colocar parafuso. Então, simulando, passei cola aqui dentro, preguei aqui, vou pregar mais 3 aqui, vou pregar mais 2 ou 3 aqui. Então, essa é a base para montarmos o nosso pezinho. Essa parte aqui, eu jogo até deitada para ficar mais fácil. Prego, mas no seu caso, se for parafuso também, você faz os furos e aperta eles. Eu vou fazer o mesmo na volta toda, os 4. Por isso que fizemos 8. 2 aqui, 2 aqui, 2 e 2, são 8. Aí nós vamos para o tampo do nosso banquinho. Pessoal, já tô acabando o corpo, os pés, a gente ir pro tampo. Eu queria muito ensinar esse banquinho para você, porque ele também serve como modelo de mesinha, de pallet, mesinha maior. Para você fazer um modelo desse, que fizemos no banquinho, uma mesinha maior, mais larga, só vai mudar os tamanhos. Praticamente a largura. E essas mesinhas também vendem. Esse banquinho aqui, ele teve uma época que estava em alta, depois ele parou, diminuiu, eu vendi ele bem, depois deu uma queda, eu parei. Agora, há pouco tempo atrás, uma ex-aluna minha, conversando comigo, estava comentando que ele voltou a vender bem, que ela está fazendo ele, está tendo boa saída de novo esse banquinho. Você precisa ter consciência disso, que móveis são assim, para quem vai vender. Tem épocas que sai mais determinado modelo de móvel, mais determinado tipo de móvel, épocas que encalham, que sai menos. Isso depende de vários fatores, de crise, de situação financeira das pessoas, situação atual, depende de tendência, depende de muitos fatores. Pessoal, cometi um leve erro, que aqui tá certo, a parte da frente. Esse lado aqui, esse tá lado da frente, esse tá encaixando com esse. Esse aqui deveria ter vindo mais pra cá e esse ficar pro lado de dentro. Você sabe como vai fazer o seu aí, todos na mesma sequência. Se esse estava à frente, esse tem que estar à frente também. E esse aqui tem que engatar nesse, como está engatado esse. Esse engata, esse está na frente de tudo, esse está atrás do da frente. Esse aqui deveria estar mais para cá e esse mais para cá. Seguindo o sentido. Tem que prestar atenção nisso. Eu cometi essa bobeira. Agora o nosso tampo, pessoal. Eu posso aproveitar daquele tampo, daquele dia, se fosse o caso de uma mesa, que está mais curto. Você poderia fazer isso daqui, deixar aparecer os cantos, centralizar ele, colocar ele só preso nessa parte da armação. Isso para a mesa fica muito legal. Mas no nosso caso é banquinho, então agora eu preciso fazer o assento disso. O assento eu não posso deixar aqui só no meio porque vai machucar a pessoa que sente. Ele tem que pegar ponta a ponta. Então eu vou pegar ripas agora, vou medir isso aqui, vou colocar ripas aqui, atravessadas. Transversais é o sentido da armação, eu vou colocá-las assim e a gente vai finalizar isso. Pessoal, aqui é mais fácil. Passou a cola embaixo, colou, centraliza ele e prega. Ou no seu caso, você parafusa. Aqui você vai colocar 2 parafusos e 2 e 2 em cada peça. Se você colocar 6 peças, você coloca 2 em 2 em cada peça também, para que ele fique firme. Pessoal, então tá feito.
Pessoal, agora é tupia. Se você quiser arredondar, ou você arredonda na tupia, ou na grosa, ou no formão. Você já aprendeu a fazer arredondamento sem tupia, já te ensinei isso em aulas passadas, você sabe disso. Vou arredondar na tupia só as bordas para ganhar tempo. Vou preparar a tupia rapidinho ali, vou tirar as coisas da bancada, vou mudar a câmera e a gente já finaliza esse banco. Você tá vendo que mesmo com a mesa grande, continua a bagunça, não tem jeito. Eu preciso fazer mais uma mesa dessa auxiliar. Porque tudo isso que tá nessa mesa aqui, tava na mesa da tupia. Vou fazer uma mesa da tupia nova e tem que fazer uma terceira auxiliar para essas coisas não ficarem mais espalhadas ali. Porque isso também é perigoso. Pessoal, tá aí, tá passado. Eu vou dar aquela acertada, porque pinos é fogo, sempre ficam umas lascas. Então eu gosto de dar uma lixada pra dar um acabamentozinho melhor na borda. Passando uma lixa 60 pra tirar qualquer rebarba grossa que fique. Depois eu passo uma mais fina. Mas tá feito. Pessoal, é o banquinho mais barato e fácil de fazer de todos, porque ele praticamente é feito com restos de serviço, restos de madeira que sobrou, aquelas pontas que você tem aí que vai jogar fora, como eu fiz aqui os eucaliptos, era tudo madeira que é pro lixo. Tá feito nosso banquinho, firme, forte, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, talvez esse seja o banquinho mais firme que fizemos até agora. Mesmo com os pregos, sem a cola, claro que com a cola vai ficar mais forte, você tem que pôr cola no seu. Tem que colocar parafuso no seu, como eu já expliquei, o travamento aqui, porque isso não pode dar chance de quebrar nem de cair. Mas ficou um banquinho muito mais pesado, mais bruto, mais resistente que os outros. Talvez até seja por isso que esse modelo vendia tão bem. E agora, como eu contei, a minha ex-aluna disse que ele voltou a vender bem esse banquinho. Tá aí, eu queria muito trazer a você, porque, como eu disse, ele também sai o mesmo modelo para fazer mesinhas de centro, de sala, em pallet. Você pode fazer com madeira mesclada, pode pintar, pode colocar aquelas faixas de outra cor, ou com betume, você já sabe fazer isso também. Aí é a seu gosto. Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a todo mundo do Apoia-se. Obrigado às pessoas que eu já citei no meio do vídeo, que estão no Apoia-se com a gente, muito obrigado. Obrigado ao pessoal do Pix, muito obrigado de coração. Tá concluído mais uma aula de banquinho, aqui você tenha vários modelos, espero que você tenha gostado, espero que te ajude. Obrigado a você que assiste, obrigado a você que está inscrito. Se que não está inscrito, eu te peço, não custa nada, se inscreve no canal para ajudar a gente continuar com as aulas, para dar continuidade ao que está vindo aí, que tem muita coisa interessante para chegar ainda nas aulas. Pessoal, muito obrigado a todos, até a próxima aula, fiquem todos com Deus.